RFI Convida. A RFI convida hoje Diogo Sardinha, filósofo português, pesquisador da Universidade de Lisboa e ex-presidente do Colégio Internacional de Filosofia em Paris, que está prestes a lançar um livro onde faz uma análise sobre a situação política no Brasil e as tendências a vir. Boa tarde, Diogo. Boa tarde. O senhor pode falar um pouco sobre esse novo livro que vai ser lançado ainda esse ano? Sim, com certeza. Então, será um livro que vai ser publicado em São Paulo, na editora Contracorrente, uma coleção que se chama Ensaios, e que trata da situação atual do Brasil, mas tentando enquadrar essa situação atual em algumas tendências de, digamos, médio e longo prazo, tendências mais fundamentais, que são, num certo sentido, tendências estruturais da sociedade brasileira, né? E tentando, a partir dessas grandes tendências, compreender a conjuntura, sobretudo esse período que vai de junho de 2013 e da eleição da Dilma Rousseff para o segundo mandato até aos dias de hoje, né? E é um livro que tem uma história passando por três eventos, notadamente. Vocês sabem que a situação brasileira hoje desperta uma atenção em todo o mundo, né? Paris é um dos grandes centros de debate sobre o que está sucedendo no Brasil. Então, houve dois momentos importantes, um na Universidade de Paris 8, uma matiné de estudos, de conversa com vários colegas, que foi muito importante para eu começar a desenvolver algumas dessas ideias que estão agora no livro. Depois, um grande colóquio organizado também em Paris por vários colegas do grupo GENA, Grupo de Estudos do Neoliberalismo e das Alternativas. E depois, um terceiro convite que, para mim, é muito importante sublinhar, da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, que decorreu na Universidade de Brasília há alguns meses, e tiveram a generosidade de me convidar. Então, esses foram três momentos muito importantes para eu alinhavar algumas das ideias que agora tomam forma nesse livro. Professor, em um colóquio intitulado A Crise da Democracia e o Neoliberalismo no Contexto da Situação Brasileira, o senhor disse que o governo do PT vendeu uma ideia falsa, que seria de que o Brasil teria um regime representativo estável. Por que o senhor fala em ideia falsa? Não é tanto que os governos do PT venderam uma ideia falsa, mas que os governos do PT e a governação do PT fizeram com que nós, cidadãos do mundo que olhamos para o Brasil e que se interessam pelo Brasil, acreditássemos que o Brasil vivia em democracia. Que essa era uma verdadeira democracia, quer dizer, com instituições estáveis, com direitos e garantias respeitados, e que essa situação era, digamos, ela iria se manter, porque ela estava consolidada. Ora, eu compreendi mais tarde, lendo, conversando com outros colegas, com outros amigos, que essa não é a realidade. Quer dizer, o Brasil viveu um período de início de construção de democracia, notadamente no sentido de integração na cidadania econômica, porque a cidadania não é apenas uma questão política, não é? Quer dizer, a integração nos direitos econômicos, nos direitos sociais. Tudo isso que foi muito desenvolvido num período de grande aceleração da história entre 2002 e 2014, 2016, isso foi uma exceção, digamos assim, na vida da sociedade e na vida das instituições políticas brasileiras, que deram a impressão que o Brasil vivia em democracia. Ora, por um lado, durante esses anos, muitas instituições continuaram funcionando de forma estranha. Seria necessário ver caso a caso, eu dou alguns exemplos no livro, mas, sobretudo, nos últimos anos se tornou claro, se tornou patente que essas instituições não tinham qualquer elemento de estabilidade democrática. Você vê isso no caso do Poder Judiciário, não é? O Poder Judiciário, que é um poder dominado por um certo grupo de pessoas com um certo perfil e que toma decisões ao sabor
daquilo que alguns juízes, alguns magistrados sentem que é o desejo político das pessoas ou o desejo político da população. Claro que tem muitos magistrados, tem muitos juízes que são pessoas altamente comprometidas com os valores da democracia, da verdade, do exercício equilibrado da justiça. Depois tem outra parte do judiciário que agora está promovida aos cargos mais altos da nação, que não tem qualquer noção e qualquer respeito do que é a normalidade do funcionamento das instituições e o respeito dos limites legais. Falando desse perfil que ocupa as esferas de poder no Brasil, o senhor evoca muito a imagem do homem branco que mora nas cidades grandes, né? Você acha que esse é um conceito importante para pensar a realidade brasileira contemporânea? Esse é um conceito fundamental, quer dizer, quando você vê nos grandes momentos, como nos pequenos momentos, quem afirma o poder com mais potência, com mais pujança, são os homens brancos das grandes cidades, as classes privilegiadas, se você quiser. Repare, por exemplo, primeiro tem um texto muito interessante de um colega que se chama Rafael Valim sobre o perfil típico do magistrado médio brasileiro. Um pequeno texto que ele tem, que ele apresenta e diz que é uma forma um pouco caricatural, mas que no fundo corresponde à realidade, que é um percurso bem mainstream, se você quiser, um percurso bem médio, né, do que dão figuras como nós hoje conhecemos os nomes deles, não é? As figuras como o Sérgio Moro, os membros do TRF4, quer dizer, a difusão dos julgamentos por internet tem a vantagem de nós hoje sabermos quem são essas pessoas, conhecermos os rostos deles e conhecermos a retórica deles, não é? E como eles tentam chegar a certos fins, tentando escamotear, tentando esconder os meios que estão utilizando. Então, nesse sentido, há um perfil, notadamente, da classe dos magistrados. Mas você pega, por exemplo, grandes momentos de grande intensidade da política brasileira, como foram o impeachment é claramente, no livro eu também dou alguns exemplos de por que eu digo isso, é claramente um momento de afirmação do grande poder econômico, político, branco das grandes cidades e dos grandes, digamos, das grandes famílias e das grandes instituições tradicionais contra uma mulher. O impeachment não se resume a isso, mas ele é incompreensível sem isso. Claro que houve mulheres, a Janaína Pascoal e outros, implicados no processo do impeachment contra a Dilma, mas quando você vai ver o núcleo central dos grandes opositores a Dilma, são os homens brancos da grande elite familiar institucional brasileira. Então você vê, tanto nos pequenos acontecimentos como nos grandes acontecimentos decisivos, esse aspecto, digamos, do masculino-feminino é indisfarçável. Existe uma tentativa, então, de manter o privilégio desses grupos que estão no poder. Não apenas manter, mas reforçar. Depois do impeachment, o processo do impeachment, a preparação até ao que se passa hoje, é um grande esforço de recuperação de poderes e do exercício de poderes por pessoas, por grupos, sobretudo, que tinham sido, de uma forma ou de outra, ligeiramente afastados, nem muito, ligeiramente afastados, não é? Que você vê, por exemplo, o peso das igrejas. E não falo apenas de uma igreja, o peso das igrejas, o peso das grandes famílias tradicionais, o peso dos grandes grupos econômicos, e o peso, efetivamente, também da instituição militar. Não é? A instituição militar tinha sido, tanto quanto possível, deixada na sua área de atuação. Não é? A área de atuação dos militares num regime democrático estável não é o exercício de poderes de Estado, não é o exercício de lugares de governo, nem no executivo, nem no legislativo, muito menos no judiciário. Não é? Ora, o que você vê hoje é o contrário disso. Não é? Quer dizer, até há pouco tempo, um dos principais conselheiros do presidente do Supremo Tribunal Federal é um militar. Quando ele saiu para ser convidado para ministro da Defesa, foi substituído por um outro militar. Você vê, o presidente é um ex-militar, o vice-presidente é um militar na reforma, o porta-voz do Planalto é um general. Então você vê, isso não é normal em situação democrática. E o impeachment e agora o governo atual não apenas permitiram o regresso desses grupos, se você quiser, dessas castas, mas eu estou convencido que esses processos foram orientados
para a recuperação de poder por essas castas. Em oposição a essa imagem do homem branco, boa parte do eleitorado do presidente Jair Bolsonaro vem de classes populares, são pessoas negras também. Como é que a gente pode explicar isso? Bom, isso aí é mais complexo, não é? Mas repare, muitas vezes as pessoas votam contra os seus próprios interesses, não é? Agora, o que se passa no Brasil é muito curioso. A mim me parece que poderíamos até chamar de uma espécie de tentativa de imbecilização coletiva. Bom, primeiro, uma coisa fundamental, que é nem todos os brasileiros votaram com Bolsonaro. Tem pelo menos 40 milhões de pessoas que votaram por outras coisas, não é? Por outros partidos, por outros candidatos. Então não é o brasileiro, não é todo brasileiro que quer esse tipo de governo, esse tipo de valores, não é? Por um lado. Por outro lado, você veja o que acontece agora na situação do hacker e do caso do Sérgio Moro e do Dallagnol. Repare, tem esse velho provérbio que diz: quando o sábio aponta para a lua, o imbecil olha para o dedo, não é? Então, em vez de se olhar para o que foi divulgado sobre as trocas de mensagens entre Sérgio Moro e Dallagnol, agora isso não interessa mais. O que interessa é quem encontrou criminosamente, por assim dizer, essas mensagens, quem divulgou, alguém pagou a alguém para obter. Então você vê, isso é o que se chama imbecilização, quer dizer, quando o sábio aponta para a lua, tem um conjunto de pessoas que diz para o povo: não, olha para o dedo, não, sobretudo não olhe para a lua. Por que eu estou falando disso? Porque isso também se aplica no caso das eleições. Né? Quer dizer, de forma que muitas pessoas que se identificam como negras votam por aquele que tem um discurso racista. Muitos daqueles que são ou mulheres ou simpáticos com a causa da emancipação das mulheres votam por aquele que tem um discurso antifeminista. Né? Então você vê, claro que há razões para explicar isso. Uma das razões, penso eu, é a grande tentativa de imbecilização do povo brasileiro, que funciona até um certo ponto. E agora vamos tentar fazer com que as pessoas se deem conta do erro em que caíram. Não todas, mais uma vez, muitos milhões votaram por outras coisas, né? por outros valores e outros programas. Agora é preciso trabalhar para que aqueles que se enganaram, que se equivocaram, compreendam que se equivocaram e que o erro pode e deve ser corrigido. Muito obrigado, Diogo. Eu que agradeço. A RFI conversou hoje com o Diogo Sardinha, pesquisador da Universidade de Lisboa e ex-presidente do Colégio Internacional de Filosofia.